Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 2, o processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista, parte 1, o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. A nossa aula de hoje se organiza em 3 momentos. O primeiro, nós falaremos um pouco sobre as características gerais do capitalismo, o que orienta esse sistema econômico, a territorialidade capitalista, perfeito? Como ela se estrutura. No segundo momento, nós falaremos especificamente da etapa comercial do capitalismo e no terceiro momento da etapa industrial. Muito bem, eu trago para você o espírito do capitalismo, ou seja, o que o capitalismo carrega de particular que orienta as suas ações, que esse modo de produção traz de maneira individualizada, particularizada. Pois bem, essa frase, ela diz o seguinte: o mundo está quase todo parcelado, e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pudesse. Penso sempre nisso. Veja bem que essa última sentença da frase diz o seguinte: eu anexaria os planetas se pudesse. Penso sempre nisso. É exatamente o espírito do capitalismo aí nessa frase, de sempre querer mais, acumular mais, perfeito? Não tem limite para a acumulação de capitais. Quem foi que falou essa frase foi o empresário inglês, fundador de uma empresa de diamantes, a De Beers. Ele falou isso, perfeito, ali no final do século XIX, início do século XX, momento em que a África, o continente africano, estava sendo todo dividido entre as principais potências europeias, no momento do neocolonialismo. O nome desse inglês é chamado de Cecil Rhodes. Para você ter uma ideia, ele era tão influente no capitalismo, a sua territorialidade, as suas ações, tá certo? Na extração aí de diamantes lá do continente africano, que pela sua influência, hoje o país que se chama Zimbábue chamava-se Rodésia, porque o nome dele é Cecil Rhodes. Então, imagina como o capitalismo ele tem essa natureza, esse espírito territorial de anexar territórios, planetas, de acumular bens, capitais. E a gente vai ver que isso permanece até hoje. Perfeito? Basicamente, então, as características do sistema capitalista se organizam da seguinte maneira: acumular capitais, acumular bens. E ao longo do tempo, esses bens eles vão começar a se modificar, perfeito? Então, o que é capital, o que é de valor, hoje, no passado não era, e assim vai se modificando. Então, imagina comigo, olha só, capitalismo, primeiramente, né, você vai encontrar a possibilidade de acumular metais preciosos, ouro, prata, né, diamantes. Depois você vai ter a possibilidade de acumular no capitalismo indústrias, vai ser forte aquele que acumula indústria. Depois, aquele que acumula territórios, áreas para expansão. Depois, aquele que acumula matérias-primas. Depois, mercado consumidor vai ser muito importante. Tecnologia, dinheiro e investimento em ações, em mercado financeiro. Então, observe que o sistema ele começa a ganhar características diferentes ao longo do tempo, né? Que vai dar um novo rumo ao sistema capitalista de acumulação de bens. Porém, o que acaba permanecendo é exatamente essas características que eu vou mostrar para vocês agora. A propriedade privada dos meios de produção. Isso significa dizer o seguinte, que o maquinário, perfeito, responsável pela produção de mercadorias, a fábrica, a indústria, tudo isso pertence a uma pessoa só, o empresário. Perfeito? Então é propriedade privada de uma pessoa, uma ou mais pessoas. Aí você diz, professor, eu estou no sistema capitalista, mas eu não sou proprietário de indústrias, eu não sou empresário.
Como é que eu me enquadro dentro desse sistema? Você se enquadra como um vendedor da sua força de trabalho. Você vende sua força de trabalho para o empresário, para o industrial, para o comerciante, em grandes proporções. Então você usa a máquina desse empresário, gera mercadoria para o empresário, gera um produto e você vende a sua força de trabalho, perfeito? O sistema é dividido dessa maneira, entre aqueles que têm a propriedade dos meios de produção e aqueles que só têm a sua força de trabalho. Beleza? Bom, o sistema aí tem a economia de mercado, da livre concorrência, a lei da oferta e da procura. Então, você tem preço regulado pelas relações de competição, a livre competição. Se você vende um celular, por exemplo, a R$1.000 e uma empresa seguinte começa a vender o mesmo celular com a mesma tecnologia a R$800, perfeito? Quem irá ganhar na concorrência, na competição, é a segunda empresa que vende a R$800. Ela conseguiu ser forte na concorrência. E, de certa maneira, ela vai obrigar a empresa que vendia a 1.000 a reduzir o preço. Senão, essa empresa vai falir. Então, é a competição, a concorrência, muitas vezes desleal no sistema capitalista. E o trabalho assalariado, né? Vinculado aí àquele que vende a sua força de trabalho, ganha um valor, que normalmente é um valor, como eu observo para você aqui, ó, irrisório, que dá apenas para manter a alimentação dessa força de trabalho e consumir uma coisa ou outra dentro da cadeia produtiva. E o sistema visa basicamente o lucro, né, como você observa, que é o fruto da comercialização, da superexploração da força de trabalho. O lucro vai ser maior conforme você paga menos salários para a força de trabalho, perfeito, conforme você é forte na concorrência, na competição. Então imagina como é essa geopolítica aí. É uma geopolítica de embate, de conflito, de disputa. O mundo hoje é um mundo capitalista. Então os países eles se comportam, se organizam, sempre querendo lucrar mais, ser mais forte na concorrência, na competição. Isso vai gerar embate, vai gerar conflito, vai gerar muitas vezes tensões, guerras, tudo isso em prol do lucro, do dinheiro, da acumulação de bens. Perfeito? Esse é o sistema capitalista. Eu trago para você aqui o capitalismo hoje, como ele se encontra. Hoje o capitalismo é o sistema dominante no espaço mundial, né? Ele está presente basicamente em todos os países do mundo aí, de alguma forma ou de outra. É o capitalismo globalizado, que você tem, por exemplo, algumas firmas que são chamadas multinacionais ou corporações internacionais que vendem no mundo inteiro, como, por exemplo, a Coca-Cola, a Nestlé, né, a Volkswagen, grandes empresas que têm sede em países europeus ou nos Estados Unidos, perfeito? Que acabam aparecendo para o mercado mundial como as grandes vencedoras da competição, né? Praticamente elas não têm concorrência, elas compram as concorrentes. São verdadeiros monopólios que dominam o mercado mundial. Mandam e desmandam aí na economia mundial. Perfeito? Então esse é o sistema capitalista hoje. É um sistema globalizado, que é vinculado, por exemplo, às redes de telecomunicação. Perfeito? É vinculado à tecnologia. Tudo isso dá suporte para esse sistema capitalista hoje. Porém, no passado não foi assim, ele começou de uma maneira bem rudimentar, esse sistema começou de uma maneira bem simples até chegar ao que ele é hoje. E é isso que você precisa entender na aula de hoje. Como esse sistema foi se transformando, se modificando, perfeito? Ao longo do tempo. E começa, primeiramente, a partir da etapa inicial, que é o capitalismo comercial. Perfeito? Depois ele avança para o capitalismo industrial, depois avança para o capitalismo financeiro e, finalmente, o capitalismo informacional. Observa na imagem que eu tenho aqui, ó, o paradoxo, né? A gente consegue observar do seu lado aqui a mocinha. Meu iPhone está tocando. Ao lado dela você tem meu iPhone está tocando também. Só que o iPhone é iPhone, tá?
como esse sistema é desigual, ao mesmo tempo que ele proporciona condições tecnológicas para algumas pessoas, ele proporciona fome e desigualdade para as outras. Perfeito? Então a gente precisa entender como ele vai evoluindo ao longo do tempo, esse sistema, começando pelo capitalismo comercial, a partir de agora. O que orienta esse capitalismo, professor? Basicamente, algumas características principais. Primeiro, eu tenho que entender que ele nasce ali no século XV e se estende até o século XVIII, o capitalismo comercial. Se é século XV, eu já reporto para algumas características desse período. Grandes navegações, perfeito? Que marcam aí o século XV, descobrimentos, na era dos descobrimentos, né? Então, o que vai acontecer basicamente no século XV? Nesse momento, as nações começam a se organizar na sua geopolítica, no seu território, em busca de novas rotas comerciais, perfeito? De novas rotas de troca e também de novos territórios. E para isso, a navegação acaba sendo um grande instrumento que proporciona o bem-estar e proporciona alcançar esses objetivos dessas nações. Então, quem é que vai sair na frente aí? Portugal e Espanha, né? São grandes nações que irão sair na frente nesse contexto. Tanto é que se descobre a América, né? Você vai encontrar aí Colombo, perfeito? Você vai encontrar Vasco da Gama, grandes navegadores aí, conseguindo encontrar novos territórios. A era do expansionismo marítimo. Então, basicamente, o que era importante nesse primeiro momento era acumular metais preciosos. Aquelas nações que conseguissem encontrar territórios e encontrar metais preciosos, essa nação era rica no capitalismo comercial, essa nação era forte, perfeito? O Estado era forte, o Estado era rico. Então, a busca por metais preciosos, novos territórios. O Estado absolutista na época, né? O Estado controlava tudo, o rei, a figura do rei, controlava todas as ações junto com a burguesia ali nascente. O objetivo desse sistema capitalista, desse momento, das grandes navegações, do colonialismo, do metalismo, além disso, o principal objetivo era estabelecer o chamado protecionismo alfandegário. O que é isso, professor? Favorecer se comprasse barato e vendesse caro. A lógica era essa. Para o Estado ter uma territorialidade forte no capitalismo comercial, ele tinha que comprar barato e vender caro. Extrair o lucro dessas relações da circulação de mercadorias. Então, em outras palavras, o Estado intervindo na economia, visando aumentar as exportações, olha o peso da balança. A exportação tem que ser mais pesada, maior quantidade, do que a importação. Vender mais do que e comprar menos. Era essa a lógica. Para isso, então, começou a singrar os mares, a avançar nos mares, em busca de território, de mercado, de matéria-prima, que levou então ao desenvolvimento, ao afloramento do capitalismo comercial. A Espanha se deu muito bem, que encontrou logo o ouro dos incas, dos maias, dos astecas, etc. Portugal já vem encontrar mais à frente. Perfeito? Avançando um pouco, então eu tenho aqui o resumo do capitalismo comercial para você ler com calma. Perfeito? A doutrina, o mercantilismo, o metalismo, a intervenção do Estado, as viagens de Vasco da Gama, perfeito? São características marcantes aí do capitalismo comercial. Só que esse capitalismo comercial é substituído por um novo capitalismo, o capitalismo industrial no século XVIII. As nações começaram a perceber, então, a partir do desenvolvimento técnico, desenvolvimento, por exemplo, da máquina a vapor científico ali, né? Na época, a máquina a vapor, a queima do carvão, tudo isso gerava energia, força, e essa força poderia ser canalizada, perfeito, para produzir riquezas. E aí começaram, então, a perceber que exatamente com máquinas, com motor, com a queima, por exemplo, do carvão, a máquina a vapor, tudo isso poderia
gerar uma força motriz capaz de produzir riqueza. E não necessariamente você ficar indo atrás de metais, para o outro lado do mundo, atrás dessas riquezas distantes. Você poderia produzir no seu próprio território riquezas por meio do uso adequado, uso específico dessas máquinas, dessa força motriz. Foi aí então que se começou, lá na Inglaterra, basicamente, a aflorar um novo sistema, uma nova territorialidade que transformou o sistema capitalista, exatamente a indústria, a produção industrial. Perfeito? O que a produção industrial ela nos traz aqui? A produção em série de mercadorias. É isso que eu tenho que entender. A produção em série, em massa, em grande quantidade de mercadorias, que essa produção é executada dentro de grandes casas, que são as indústrias, né? Espaços específicos de produção e geração de mercadoria. Perfeito? Então a Inglaterra vai despontar. Nessa lógica da mercadoria, há uma necessidade de ampliar o mercado consumidor, de vender essas mercadorias. Ora, sistema capitalista, você não adianta só produzir, mas você tem que produzir e vender, realizar, né, a mercadoria, vendendo. E para isso, para que essas mercadorias pudessem ser vendidas em grande quantidade, haveria que mudar a ideologia que estava presente, então, no capitalismo comercial. Qual era a ideologia presente no capitalismo comercial? Proteger as fronteiras. Era qual? Vender mais e comprar menos. Era o Estado interventor da economia, o Estado fechando as fronteiras. Era essa a ideologia que evidenciava o capitalismo comercial. Já no capitalismo industrial, essa ideologia não servia mais, você tinha que refazer essa ideologia porque eu tinha que vender muita mercadoria. Então, fechar as fronteiras e não ia permitir que as nações vendessem suas mercadorias. Com isso, surgiu o chamado liberalismo econômico, né, com Adam Smith, que ele pregava exatamente pela livre concorrência. O Estado deveria abrir as fronteiras e deixar a livre iniciativa, os empresários, comercializarem entre si livremente. Aquele que conseguisse ter um preço mais justo, uma mercadoria adequada, sairia na frente nessa competição, nessa concorrência. O Estado ele não tinha que taxar, cobrar impostos altos sobre esses produtos. Era simplesmente uma lógica da livre iniciativa, do liberalismo econômico, contra a intervenção do Estado e a favor da livre circulação. Eles diziam que havia uma mão invisível que era responsável por regular os preços. A mão invisível se chama mercado, pela lei da oferta e da procura. Como é que era essa lei, professor? A oferta e a procura é aquela lógica. Se eu tenho um produto que ele está sendo muito procurado, né? Tem muita demanda, o preço dele cai. Agora, se eu tenho um produto que está sendo procurado, o preço dele sobe. Perfeito? Essa é a lei da oferta e da procura, que regula todas as relações econômicas no capitalismo industrial. Perfeito? Avançando aqui, eu tenho então na Inglaterra a cadeia produtiva ali, ó, a expansão das ferrovias, não só na Inglaterra, como também na Europa, como um todo. Olha só como as ferrovias foram construídas em grande quantidade, aí, se você observar os 40 anos, 1840, 1880, olha só. Há uma expansão absurda da malha ferroviária. Por que isso, professor? Porque a ferrovia vai permitir a circulação de mercadoria de maneira mais rápida, mais intensa, mais forte. Né? Então, você produz sapatos, você chega rapidamente de Liverpool a Roma, por exemplo. Por aí vai. Então, o capitalismo industrial ele traz essa característica, ele traz essa dimensão de expansão de ferrovias, exatamente para possibilitar a troca, a circulação de mercadorias. Aqui eu trago uma visão geral para você entender e ler com calma. Máquina a vapor, liberalismo econômico, Adam Smith, perfeito, revolução industrial, que caracterizam o capitalismo industrial.
E por hoje a nossa aula termina. Não esqueça de fazer os exercícios no cigarro e continuar acompanhando a continuidade dessa aula, na qual nós falaremos então capitalismo financeiro e informacional. Um grande abraço e até a próxima.